Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série As Obras da Carne. No vídeo de hoje falaremos sobre feitiçaria, a quinta obra da carne. E falar sobre esse assunto é até um pouquinho complicado, tendo em vista que no Brasil exista hoje cerca de 300 mil bruxos. Nos Estados Unidos esse número amplia para 1,5 milhão e na Europa o número de feiticeiros e bruxos cresce assustadoramente. No vídeo de hoje daremos as definições dessa palavra e responderemos a questão: será que feitiço pega em crente? Então, se esse vídeo foi interessante para você, já deixa o seu joinha, se inscreva, confira o último vídeo dessa série em que eu falo sobre idolatria e não deixe de acompanhar a playlist Gotas de Fé, em que todos os sábados eu deixo uma mensagem para abençoar a sua vida. Me siga no Instagram, que tem um devocional diário para edificar você também. Diferentemente do que muitas pessoas pensam de que a feitiçaria é uma prática religiosa que está em declínio, de acordo com os dados recentes, essa é uma prática que tem crescido assustadoramente no mundo todo. Mas o que significa a palavra feitiçaria? Qual é a sua definição e origem? O termo que Paulo usa para descrever a feitiçaria é pharmakeia. É um termo grego que inclusive deu origem à nossa palavra em português, farmácia. Pharmakeia significa a prática de preparar ou consumir medicamentos e drogas. E de repente você se questiona, o que tem a ver pharmakeia, feitiçaria com farmácia? Historicamente e na maioria dos casos, a feitiçaria sempre esteve envolvida e aliada com o uso de drogas psicoativas, os alucinógenos, e que possivelmente aproximaria a pessoa de uma entidade superior. É interessante observar também que no início a feitiçaria sempre esteve envolvida com a manipulação de ervas medicinais para fins curativos. É preciso notar que os primeiros medicamentos têm a sua origem nas plantas, nas raízes, nas cascas, nas folhas, e por isso que a palavra farmácia, feitiçaria e pharmakeia tem tudo a ver, com a diferença de que hoje farmácia não tem nada a ver com feitiçaria. Em outras palavras, a definição de feitiçaria é a busca pela interferência no mundo físico usando métodos sobrenaturais com a mediação de entidades, de espíritos do outro mundo. Uma outra coisa interessante é que idolatria e feitiçaria estão intimamente ligados. Nem todo idólatra é feiticeiro, mas todo feiticeiro é um idólatra. Dentro desse universo da feitiçaria, atualmente nós fazemos a distinção entre magia negra e magia branca. A magia negra seria aquela usada pelo bruxo, pelo macumbeiro, pelo feiticeiro para matar alguém e mata, para fazer alguém adoecer e adoece, para fazer alguém se separar da esposa e se separa, para fazer alguém falir a loja e de fato a loja vem à falência. Já a magia branca é aquela magia em que o pai de santo, normalmente um bandista, ele faz para a pessoa casar, ou para fortalecer o casamento, ou para curar alguém e de repente cura, de verdade cura. Tem gente que não acredita. Se você não acredita que o diabo tem poder, é tudo que ele quer. Ele não quer que você saiba que ele tem poder, mas o diabo tem poder. Sim, pessoas morrem alvo de macumbaria, pessoas morrem pelo voodoo e há curas que acontecem de verdade. João de Deus que eu diga, são curas reais, não é cura de brincadeira. O diabo tem poder, mesmo que o poder dele seja limitado, conforme veremos adiante. A partir dessa definição, podemos perceber que pharmakeia ou feitiçaria são termos técnicos que abrangem uma série de outras práticas ocultistas, incluindo a adivinhação, o encantamento, o voodoo, a pagelança, a macumbaria, a umbanda e muitas outras práticas que têm como base a mediunidade. Se você verificar a narrativa bíblica no Antigo Testamento, verá que pelo menos inicialmente entre os judeus a prática da feitiçaria não era uma coisa muito comum. Porém a coisa muda a partir do momento em que o povo migra para o Egito. Gênesis 41, versículo 8, quando José chega lá, ele encontra muitos magos experientes nas interpretações de sonhos, em fazer encantamento, em analisar o comportamento dos astros. Porém ali nenhum deles pôde dar a interpretação dos sonhos de Faraó, somente José. Êxodo 7, versículo 10, quando Moisés ele é orientado a ir à casa de Faraó junto com Arão para pedir para que liberasse o povo, ali Deus dá poderes a Arão. Arão solta a vara no chão e a vara vira uma cobra. Só que os magos do Egito fizeram a mesma coisa. E quando chegamos no capítulo 8, capítulo 9 de Êxodo, quando Deus ele libera as 10 pragas, a primeira praga foi as águas dos mares, dos rios, que se tornaram em sangue. Os magos do Egito também repetiram o mesmo feito. Quando Deus decide codificar a sua lei no deserto,
ele condena terminantemente a feitiçaria. Êxodo 22:18, ele diz: não deixarás viver a feiticeira. Levítico 19:31, o leque de proibição aumenta, porque Deus agora proíbe encantadores e adivinhadores. Deuteronômio 18:9-13, muito mais aumenta ainda, porque Deus agora fala da mediunidade. E quando nós falamos de mediunidade hoje, nós estamos nos referindo a qualquer prática religiosa que tem como base a comunicação com espíritos. Dessa forma, a Bíblia condena a mediunidade do espiritismo e a mediunidade do catolicismo. Engana-se quem pensa que o catolicismo não tem mediunidade. Claro que por extensão nós podemos dizer que quando alguém faz oração para um espírito de alguém que já morreu, sim, isso é mediunidade. O catolicismo tem disso, de fazer prece, de fazer oração a santos que já morreram e que supostamente podem interferir no mundo físico. Isso aqui eu falo com muito respeito, com muito temor, com muito respeito aos amigos espíritas, com muito respeito aos amigos católicos, que são pessoas de bem e que merecem o nosso respeito. Agora, no Antigo Testamento, nós temos dois exemplos, dois personagens muito curiosos que se envolveram com a feitiçaria. Números 22-24, nós temos o clássico exemplo de Balaão, que foi alugado por Balaque para amaldiçoar Israel. Eles criam que quando alguém abria a boca para pronunciar maldição, aquilo se tornava realidade. Porém, Deus teve um encontro com ele. Deus encontra Balaão e ao invés de amaldiçoar, ele acaba abençoando o povo de Deus. 1 Samuel 28, nós temos o clássico exemplo de Saul, que foi consultar a feiticeira Pitonisa. Lembrando que em tempos anteriores, Saul, para cumprir a lei, mandou matar todas as feiticeiras ou perseguia feiticeiras, só que nesse caso especial ele foi se encontrar com a feiticeira para supostamente falar com Samuel, que já havia falecido. Aqui está a mediunidade da feitiçaria. Só que é interessante que em 1 Samuel 15:23 o próprio Samuel já havia advertido que a feitiçaria era um pecado. Ele disse a Saul que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E nós sabemos toda aquela história de que aquela feiticeira, ela disse que via um varão vestido de uma capa descendo, subindo da terra. Então Saul imaginou que seria Samuel, já falecido. Com isso, eu tenho aqui, abro um parênteses aqui para compartilhar uma coisa interessante com vocês. O diabo, ele imita muito bem. Ele sabe imitar muito bem pessoas. Inclusive, creio eu, não sei se você vai acreditar, creio eu que o diabo ele pode imitar a voz, o trejeito, a aparência, inclusive de santos em Deus que já morreram, de crentes em Deus que morreram crendo na esperança da vida eterna. Eu creio que o diabo não apenas imita a voz de perdidos que já morreram, mas inclusive a voz de salvos que já faleceram, como é o caso dessa aparição supostamente de Samuel. Ora, se aquela aparição não fosse como a de Samuel, Saul não teria acreditado. Quando nós analisamos os escritos proféticos, vemos que o combate à feitiçaria também era uma preocupação entre os profetas, principalmente Isaías e Ezequiel. Quando o povo de Israel é levado cativo para a Babilônia, novamente eles têm contato com a feitiçaria em um grau muito mais elevado. A astrologia, que era uma das mais importantes ramificações da feitiçaria, era essa que dominava entre os babilônicos. E aí nós vemos o papel especial de Daniel, ao conseguir interpretar a semelhança de José, os sonhos de Nabucodonosor. Nabucodonosor, por diversas vezes, chamou os seus magos, sábios, encantadores para dar a interpretação do seu sonho. Aliás, para fazê-lo lembrar também qual era o sonho que ele havia tido sob a ameaça de morte, caso eles não soubessem decifrar o seu sonho. E quando chegamos no Novo Testamento, vemos que Jesus não falou quase nada a respeito da feitiçaria. Porém, um fato é interessante. Quando Jesus nasce, quem são as pessoas que seguem a estrela que ia no céu e vão até Jesus lhe oferecer presente? Exatamente, os magos. Quem eram os magos? Não eram os reis, como a tradição cristã quer afirmar. Os magos eram mágicos, eram astrólogos. Em outras palavras, eram feiticeiros que vieram oferecer presentes a Jesus. Sim, assim como Balaão, que era um bruxo, abençoou o povo de Deus, os magos, que também eram feiticeiros, astrólogos, vieram render homenagens para Jesus Cristo. Quando chegamos em Atos dos Apóstolos, vemos logo o apóstolo Pedro travando
travando uma batalha com Simão, o mágico. Atos capítulo 8, versículo 8, Pedro realizava milagres, sinais e maravilhas pelo poder de Deus, e Simão queria comprar com dinheiro o poder de Deus para manipular e usar o seu próprio prazer. Então Pedro o repreende e a partir de Simão surge a palavra simonia, que é um termo que a cristandade usa historicamente para se referir à venda de indulgências, à venda de elementos sagrados. Atos capítulo 13, versículos 6 a 11, já é Paulo que tem um confronto com Elimas, conhecido como Elimas o encantador. Sérgio Paulo, o procônsul, ele queria ouvir a palavra de Deus, porém esse Elimas o encantador tentava persuadir Sérgio Paulo para não se converter ao evangelho. Então Paulo, pelo poder de Deus, o deixa cego para mostrar para ele que os seus encantamentos eram inferiores ao poder de Deus. Chegamos até aqui, de repente você se pergunta, mas por que a feitiçaria é uma obra da carne, já que quem opera tudo isso é o diabo que faz esses sinais e maravilhas? É uma obra da carne porque a tentativa de buscar contato com seres espirituais, ela parte do homem, ela parte da carne, da natureza caída. Por esse motivo, é uma obra da carne ao mesmo tempo em que é uma obra do diabo. Porque a obra do homem, a obra da carne é buscar aproximação com o diabo, e a obra do diabo é a reação. E por que a feitiçaria é pecado? A feitiçaria é pecado por pelo menos 3 motivos. O primeiro deles é que a feitiçaria é um engano. A maioria das pessoas que se envolvem com feitiçaria, com bruxaria ou qualquer uma dessas variações ocultistas, ele na verdade está sendo enganado, porque acha que está se comunicando com seres espirituais do bem e na verdade estão se comunicando com demônios. Em segundo lugar, a feitiçaria é uma maldade. Como eu já disse anteriormente, existe a magia negra. Há pessoas que matam outra pessoa, vão até o bruxo, vão até o feiticeiro ou macumbeiro e fazem uma magia negra para matar alguém. É uma maldade. Em terceiro lugar, a feitiçaria, ela é pecado porque é idolatria e os motivos eu já expliquei anteriormente. De repente você pergunte, mas existe a magia branca, são pessoas que só fazem um bem, são pessoas que curam, são pessoas que abrem portas de emprego para alguém. Continua sendo pecado porque cai exatamente no primeiro motivo que eu acabei de citar, é o engano. Quem faz tudo isso é Satanás. E a última pergunta que de repente você esteja se fazendo, feitiço pega em crente? A minha resposta é que categoricamente feitiço não pega em crente. Se você está bem com Deus, se a sua fé em Jesus está bem, se os teus pecados estão perdoados, se você está salvo, então em Jesus você está seguro. Agora, se você não está bem com Deus, cuidado, porque pode pegar em você. E por que eu digo que pode pegar em você? Porque de repente não pega. O diabo, ele tem poder, mas o poder do diabo é limitado. Há pessoas que nem são crentes e outra pessoa coloca um feitiço na porta dela, ela pisa, ela pega e não acontece nada, porque o poder do diabo é limitado. Mas não brinca com isso não, se aproxime de Deus. E outra coisa, não tenha medo de feiticeiro não, respeite ele, não o desafie, mas não tenha medo não. Tem crente que tem medo de feiticeiro. Eu já entrei em vários terrenos de macumba, inclusive 6 anos atrás, quando eu concluí o meu bacharel em teologia, a minha monografia foi sobre sincretismo religioso na Umbanda, e eu tive que entrar em terreiro de macumba, tive que conversar com pais de santos para entender como é que funciona a feitiçaria. E por hoje é só. Se você gostou ou não gostou, se concordou ou não concordou comigo, escreva nos comentários e vamos civilizadamente bater um papo muito tranquilo. Conhece alguém que tem curiosidade para conhecer sobre esse tema? Envie esse vídeo. Deus abençoe a você. Me siga no Instagram, que diariamente eu tenho mensagens para abençoar a sua vida.